O grito rasgou o silêncio da madrugada como faca quente cortando o sebo. Era um grito que vinha lá do fundo da alma, daqueles que fazem até cachorro correr para debaixo da cama e passarinho cair do galho de susto. No terreiro da fazenda Pedra Branca, o som dos gritos de Dona Zefinha se misturava com o riso grosso do coronel Tertuliano Sampaio, e aquilo era de arrepiar o couro de qualquer cristão. A velha cozinheira estava amarrada numa cadeira com 4 capangas segurando ela, e o ferreiro da fazenda, um homem de alma vendida chamado Zé Torto, vinha com um alicate enferrujado na mão. Cada dente que ele arrancava era acompanhado de um grito que subia para o céu pedindo misericórdia. Mas naquele lugar, misericórdia era a palavra que ninguém conhecia. O sangue escorria pelo queixo de Dona Zefinha, pingando no chão de terra batida, e o coronel Tertuliano assistia tudo fumando seu charuto importado, como se estivesse vendo a apresentação de circo. 10 dentes. O coronel mandou arrancar 10 dentes daquela mulher de 62 anos, que tinha passado 40 deles cozinhando para a família Sampaio. 10 dentes, porque ela tinha ousado comer da mesma panela que servia aos patrões. 10 dentes, porque, na cabeça doente daquele homem, gente pobre não merecia comer comida de rico. 10 dentes para servir de exemplo para os outros trabalhadores da fazenda, para ninguém mais ousar esquecer seu lugar. Quando o último dente caiu no chão com um barulho seco, Dona Zefinha desmaiou na cadeira. O coronel Tertuliano deu uma baforada no charuto e ordenou que jogassem ela no curral dos porcos. "Deixa lá uns 3 dias", ele disse rindo. "Quando acordar, vai lembrar direitinho de onde é o lugar dela." Os capangas obedeceram e a pobre mulher foi arrastada pelo chão como se fosse saco de farinha estragada. Mas o sertão tem ouvidos, meu povo. O sertão escuta tudo, guarda tudo e nunca esquece nada. Naquela mesma manhã, antes do sol nascer por completo, um dos vaqueiros da fazenda, um rapaz chamado Joaquim Canário, montou no cavalo mais rápido que tinha e saiu em disparada. Ele conhecia os caminhos da Caatinga como conhecia as palmas das próprias mãos e sabia exatamente onde encontrar o homem que podia fazer justiça quando a lei virava as costas. Joaquim Canário cavalgou 3 dias e 3 noites, parando só para dar água ao animal e mastigar um pedaço de charque seco. Ele atravessou a Serra do Talhado, passou pelo povoado de Riacho Fundo, cruzou o leito seco do Rio das Almas e, finalmente, chegou nas Furnas do Catimbau, onde Lampião e seu bando estavam acampados. Era fim de tarde quando ele desmontou, com as pernas bambas e a garganta mais seca que cisco de fogueira. "Lampião!" ele gritou, segurando nas rédeas do cavalo que quase caía de cansaço. "Lampião, preciso falar com o senhor. É urgente, pelo amor de Deus!" Do meio das pedras saíram 6 homens armados até os dentes. Rifles apontados, chapéus de couro sombreando rostos sérios, cartucheiras cheias tilintando no peito. Mas foi uma mulher quem se aproximou primeiro. Maria Bonita, com aqueles olhos que pareciam ler a alma de qualquer um. Ela olhou para o rapaz suado e trêmulo, depois olhou para o cavalo quase morto de tanto correr e entendeu na hora que aquilo não era conversa mole. "Deixa ele passar", ela disse para os homens. "Quem cavalga 3 dias sem parar num, vem contar a lorota." Lampião estava sentado numa pedra grande, limpando o rifle com um pedaço de pano. Quando viu Joaquim Canário se aproximando, ele não levantou, não se mexeu, só ergueu os olhos, e aqueles olhos eram mais afiados que qualquer lâmina. O rapaz sentiu as pernas fraquejarem, mas engoliu o medo e começou a falar. "Capitão Lampião, vim de Pedra Branca trazer notícia que vai fazer o senhor ficar possesso", ele disse ainda ofegante. "O coronel Tertuliano Sampaio, ele mandou arrancar 10 dentes da Dona Zefinha." O silêncio que caiu sobre o acampamento foi pesado, como pedra de moinho. Os homens do bando pararam o que estavam fazendo. Maria Bonita fechou os punhos. E Lampião continuou limpando o rifle.
mas seus maxilares se contraíram de um jeito que todo mundo ali reconheceu. Era o jeito que ele ficava quando a raiva estava fervendo por dentro, pronta para explodir. Dona Zefinha. Lampião repetiu o nome devagar, como se estivesse gravando ele no ferro quente da memória. A cozinheira? Aquela velhinha que todo mundo conhece? Essa mesma, capitão, Joaquim confirmou, e as lágrimas começaram a escorrer no rosto dele. Ela só comeu um pedaço de frango da panela. Estava com fome, trabalhou o dia inteiro no fogão quente e pegou um pedacinho só. O coronel viu, ficou possesso e mandou o Zé Torto arrancar os dentes dela com alicate. 10 dentes, capitão, 10! E depois jogou ela no curral dos porcos, sangrando e desacordada. Maria Bonita virou o rosto, mas não foi rápido o suficiente para esconder a lágrima que desceu. Os homens do bando começaram a resmungar baixinho, palavrões sussurrados entre dentes cerrados. Mas ninguém falou alto. Todos sabiam que quando Lampião ficava daquele jeito, era melhor deixar ele pensar em silêncio. Lampião colocou o rifle de lado, devagar, com todo cuidado, como se estivesse colocando uma criança para dormir. Ele ficou olhando para o chão por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando finalmente levantou a cabeça, seus olhos estavam diferentes. Tinha ali dentro um fogo que assustaria até o diabo. Dona Zefinha sempre foi gente boa, ele disse, e a voz saiu baixa, mas firme como martelo batendo em bigorna. Conheci ela quando era menino ainda. Ela dava comida para os retirantes que passavam na estrada, dividia o pouco que tinha com quem não tinha nada. Cozinhava para os doentes, para os velhos, para os abandonados. Era daquelas que Deus põe no mundo para mostrar que ainda existe bondade. Ele se levantou da pedra e caminhou até Joaquim Canário. Colocou a mão no ombro do rapaz e apertou com força. Você fez certo em vir me contar isso, rapaz. Volta para Pedra Branca. Cuida da dona Zefinha como se fosse tua mãe. Dá água para ela, limpa as feridas, bota ela num lugar seguro. E avisa todo mundo da fazenda para ficar longe nos próximos dias. Lampião fez uma pausa e seus olhos brilharam com algo que parecia relâmpago antes da tempestade. Porque eu vou visitar o coronel Tertuliano, e quando eu chegar lá, vai sobrar é pouco. O rapaz assentiu, ainda tremendo, mas agora era de emoção. Ele sabia que a justiça estava vindo, a justiça de verdade, não aquela de papel passado e juiz comprado. Era a justiça do sertão, que não falha e não perdoa. Quando Joaquim Canário montou de volta no cavalo e sumiu no horizonte, Lampião virou para os homens do bando. Não precisou falar nada. Só bateu 2 vezes na coronha do rifle. E aquilo foi ordem, o suficiente. Em 5 minutos, o acampamento inteiro estava desmontado. Armas checadas, cartucheiras cheias, cavalos selados. Maria Bonita se aproximou dele e tocou de leve no braço. Virgulino, ela disse baixinho, chamando ele pelo nome de batismo que só ela tinha permissão de usar. Vai ser sangue, né? Ele olhou para ela com aqueles olhos que tinham visto tanta coisa que já não se impressionavam mais com nada. Mas ali dentro ainda tinha um resto de humanidade, guardado só para ela. Vai ser justiça, Maria, ele respondeu. E às vezes, justiça e sangue são a mesma coisa. E aí, meu povo, Lampião tá certo em ir atrás do coronel? Se tu também acha que quem arranca dente de velhinha merece o pior castigo do sertão, deixa teu curtir aí. Se inscreve no canal que essa história tá só começando e garanto que o final vai ser de arrepiar até os cabelos da nuca. Agora prestem atenção no que vou contar, que essa história ainda vai esquentar mais que fogueira de São João. O coronel Tertuliano não sabia, mas ele tinha acabado de assinar a própria sentença de morte. Porque no sertão existe uma lei que não está escrita em papel nenhum, mas que todo mundo conhece e respeita. Quem mexe com os fracos e oprimidos, um dia vai encontrar alguém mais forte. E Lampião era esse alguém. O bando saiu das furnas do Catimbau como nuvem de gafanhoto, silencioso, mas mortal. Eram 15 homens, todos veteranos de mais de 100 combates, cada um carregando no peito a raiva de quem já tinha visto injustiça demais naquela vida. Maria Bonita ia junto, como sempre ia,
montada num cavalo preto que ela chamava de Trovão. Ela não ia ficar para trás. Nunca ficava. A lua cheia iluminava o caminho da caatinga e as sombras dos cavaleiros pareciam fantasmas deslizando pela terra seca. Lampião ia na frente, com o chapéu de couro puxado para baixo e o rifle atravessado nas costas. Ele não falava nada, só cavalgava com aquela determinação que fazia qualquer um pensar duas vezes antes de cruzar o caminho dele. Enquanto isso, lá na fazenda Pedra Branca, o coronel Tertuliano bebia seu conhaque francês na varanda da Casa Grande, achando que estava tudo resolvido. Ele tinha dado o exemplo que queria dar. Agora, os empregados iam pensar 3 vezes antes de esquecer o lugar deles. Ele deu uma baforada no charuto e sorriu sozinho, satisfeito com a própria crueldade. Mas o sertão tem memória, meu povo. E a memória do sertão é longa, é pesada e cobra juros altos. O coronel Tertuliano ia aprender isso da pior maneira possível. Porque quando o Lampião decide que alguém tem que pagar, esse alguém paga até a última gota de sangue. A tempestade estava vindo e não tinha telhado no mundo que aguentasse. Como meu avô dizia, cabra bom não entra em briga sem preparo. E Lampião, meu povo, era o mais preparado de todos. Ele não era daqueles que sai atirando a esmo, feito cachorro louco mordendo tudo que vê pela frente. Não, senhor. Lampião era calculista, frio, pensava cada passo como jogador de xadrez. Só que o tabuleiro dele era o sertão inteiro e as peças eram feitas de chumbo e sangue. Quando o bando parou para descansar na Lagoa do Bode Morto, já era quase meia-noite. As estrelas brilhavam no céu como cacos de vidro espalhados numa toalha preta, e o vento soprava morno, carregando cheiro de terra seca e mandacaru. Lampião desmontou do cavalo com aquele jeito dele, devagar e firme, e logo os homens fizeram o mesmo. Zé Sereno, ele chamou, e um homem magro como vara de pescar se aproximou. Você conhece bem a fazenda Pedra Branca? Conheço sim, capitão, respondeu Zé Sereno, tirando o chapéu e limpando o suor da testa. Já passei por lá umas 3 vezes. A Casa Grande fica no alto de uma lomba, tem vista para tudo. Do lado direito tem um curral grande, do esquerdo tem a senzala onde dorme a peonagem. Nos fundos tem um açude seco e uma cerca de aroeira. Lampião assentiu, absorvendo cada informação como esponja absorve água. Ele se abaixou e começou a desenhar no chão com um graveto. Um risco aqui, outro ali, formando o mapa da fazenda na terra. Quantos capangas o coronel tem? Ele perguntou, sem tirar os olhos do desenho. Uns 12, 15 por aí, respondeu Zé Sereno. Mas a maioria é frouxo, capitão. Só serve para bater em gente desarmada. Na hora que vê rifle apontado, sai correndo que nem galinha com cachorro no rabo. Os homens do bando riram baixinho, mas Lampião continuou sério. Ele sabia que não podia subestimar ninguém. Uma bala de covarde mata igual a bala de valente. Corisco, ele chamou, e um homem de olhos claros e cicatriz no rosto se aproximou. Você vai levar 3 homens e cercar a fazenda pelo lado norte. Quando ouvir meu apito, entra atirando. Mas só atira em quem tiver armado, entendeu? Peonagem, mulher, criança, ninguém encosta. Essa guerra é com o coronel e os capangas dele. Pode deixar, capitão, disse Corisco batendo no cabo do rifle. Vamos dar um susto neles que vão esquecer até o nome da mãe. Maria Bonita estava sentada numa pedra, observando tudo em silêncio. Ela conhecia aquele ritual. Tinha visto dezenas de vezes. Lampião planejando, os homens escutando, cada um sabendo exatamente o que fazer. Era como uma dança mortal, cada passo ensaiado, cada movimento calculado. Quando os homens se espalharam para fazer os preparativos, Maria se levantou e foi até onde Lampião estava. Ela sentou do lado dele, sem falar nada, só ficou ali, presença silenciosa, mas reconfortante. Tá pensando nela, né? Maria perguntou baixinho, se referindo a Dona Zefinha. Lampião não respondeu de imediato. Ficou olhando para o céu estrelado, como se estivesse procurando resposta entre os pontinhos de luz. Tô pensando?
ele finalmente disse. Em quantas donas Zefinhas existem nesse sertão? Quantas velhinhas boas, quantos homens trabalhadores, quantas crianças inocentes que sofrem na mão de gente como o coronel Tertuliano. Ele cuspiu no chão, como se o nome do coronel deixasse gosto ruim na boca. Não posso salvar todo mundo, Maria, mas posso fazer que alguns desses desgraçados pensem 2 vezes antes de fazer maldade. Maria colocou a mão no braço dele, sentindo os músculos tensos como corda de viola esticada. "Você é um homem bom, Virgulino", ela disse. "Mesmo que ninguém acredite, mesmo que chamem você de bandido, de assassino, de demônio do sertão, eu sei quem você é de verdade." Lampião virou o rosto para ela e por um instante, só um instante, aqueles olhos duros amoleceram. Era nesses momentos que ele lembrava que ainda era humano, que ainda tinha coração batendo dentro do peito. "Às vezes, eu mesmo não sei mais quem eu sou, Maria", ele confessou com uma honestidade rara. "Mas sei o que eu tenho que fazer. E amanhã, quando o sol nascer, o coronel Tertuliano vai aprender que nesse sertão existe justiça. Pode não ser a justiça dos livros e dos tribunais, mas é a justiça que funciona." Do outro lado do acampamento, os homens já tinham acendido uma fogueira pequena. Mas não era para se esquentar, não, senhor. Era para outro propósito. Lampião se levantou e foi até lá, com Maria seguindo logo atrás. No chão, espalhadas como ferramentas de cirurgião, estavam as armas do bando. Rifles, revólveres, facões, peixeiras, punhais. Cada homem cuidava das próprias armas como se fossem extensões do próprio corpo. E de fato eram. Lampião pegou sua peixeira, aquela lâmina larga e afiada que tinha bebido mais sangue que mosquito em dia de chuva. Ele se sentou perto da fogueira, tirou uma pedra de amolar do bolso, cuspiu nela e começou a passar a lâmina. O som da peixeira sendo afiada era hipnotizante. Cada passada na pedra era uma promessa de dor para quem merecesse. A luz do fogo dançava na lâmina, fazendo ela brilhar como se tivesse vida própria. "Essa aqui", Lampião disse, erguendo a peixeira para examinar o fio contra a luz, "vai fazer uma visitinha no coronel Tertuliano e garanto que ele vai lembrar dela pelo resto da vida." Ele fez uma pausa e um sorriso frio cruzou o rosto, que vai ser bem curta, por sinal. Os outros homens do bando estavam fazendo a mesma coisa. Cada um afiando suas armas, checando munição, ajustando cartucheiras. O som das pedras de amolar criava uma sinfonia estranha, como se fosse música de morte sendo composta ali mesmo. Zé Baiano passava óleo nas dobradiças do rifle. Moita Brava limpava as balas uma por uma, soprando nelas e polindo com um pano. Diferente ajustava o punhal na bota, testando se saía rápido em caso de necessidade. Volta Seca carregava os tambores dos revólveres, contando as balas em voz baixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele contava. 6 balas, 6 desgraçados que vão para o inferno. Meu pai sempre dizia que a preparação para a guerra é quase tão importante quanto a guerra em si. E ali, naquela noite na Lagoa do Bode Morto, aquilo ficava mais que claro. Não era só sobre armas afiadas e munição contada. Era sobre a mente, sobre o espírito, sobre cada homem se preparando para olhar a morte nos olhos e não piscar. Maria Bonita também tinha suas armas. Um revólver calibre 38 que ela carregava na cintura e um punhal pequeno, mas mortal, escondido na bota. Ela não era de ficar para trás. Quando tinha briga, ela brigava. Quando tinha tiro, ela atirava. E Lampião nunca tentou impedir ela. Ele sabia que Maria era guerreira tanto quanto qualquer homem ali. Ela se sentou do lado de Moita Brava e começou a ajudar ele a limpar as balas. Os dedos ágeis dela trabalhavam rápido, polindo cada projétil até brilhar. "Amanhã vai ser dia pesado, né, Maria?" perguntou Moita Brava, sem tirar os olhos do trabalho. "Todo dia com a gente é pesado, Moita", ela respondeu com um meio sorriso. "Mas amanhã vai ser especial. Amanhã a gente vai fazer o que a lei não faz. Justiça."
completou Moita Brava. Justiça, Maria confirmou. O tempo passou devagar naquela noite. Cada homem perdido nos próprios pensamentos, cada um relembrando suas próprias razões para estar ali. Porque ninguém vira cangaceiro por acaso, meu povo. Cada um daqueles homens tinha sua história de dor, sua conta a acertar com o mundo, sua sede de justiça que nunca foi saciada pelos tribunais. Lampião ficou acordado até tarde, muito depois dos outros terem se deitado para dormir. Ele ficou ali, sentado perto da fogueira que ia morrendo, olhando para as brasas que brilhavam como olhos de demônio no escuro. Maria veio e jogou um cobertor sobre os ombros dele. Vem dormir, Virgulino, ela pediu suavemente. Amanhã você vai precisar de força. Já vou, ele respondeu. Só tô pensando... Pensando no quê? Lampião demorou para responder. Quando finalmente falou, a voz saiu carregada de algo que parecia tristeza. Tô pensando que esse mundo é muito errado, Maria. Muito errado mesmo. Tem gente que nasce com tudo e usa isso para machucar quem não tem nada. Tem gente boa sofrendo enquanto gente ruim prospera. E a lei que devia proteger os fracos só serve os fortes. Ele pegou um graveto e cutucou as brasas. Às vezes eu fico cansado de ser eu a ter que consertar isso. Mas se eu não fizer, quem vai fazer? Maria se ajoelhou do lado dele e segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando ele a olhar para ela. Você não tem que consertar o mundo inteiro, Virgulino. Só tem que fazer o que está ao seu alcance. E amanhã, quando você colocar o coronel Tertuliano de joelhos, você vai ter feito o que estava ao seu alcance. E isso já é muito. Ele segurou as mãos dela e as apertou com força. O que eu faria sem você, Maria? Não sei, ela sorriu. Mas graças a Deus você não precisa descobrir. Eles ficaram ali mais um tempo, em silêncio, só escutando o crepitar das últimas brasas e o ronco distante dos homens dormindo. Finalmente, Lampião se levantou, jogou terra na fogueira para apagar ela completamente e foi deitar. Mas mesmo deitado, com Maria ao lado dele, o sono demorou a vir. Sua mente estava ocupada demais, planejando cada detalhe do que ia acontecer nas próximas horas. Ele via tudo na cabeça como se já tivesse acontecido. A chegada na fazenda, o cerco, o confronto, a execução. E no centro de tudo, sempre no centro de tudo, estava a imagem de Dona Zefinha com a boca sangrando, 10 dentes arrancados, jogada no curral dos porcos como se fosse lixo. Essa imagem queimava. Queimava mais que ferro em brasa, mais que sol do meio-dia, mais que pólvora explodindo. E Lampião sabia que essa queimadura só ia passar de um jeito, com o sangue do coronel Tertuliano lavando o chão da fazenda Pedra Branca. O céu começou a clarear lá para as 4 da manhã. Era aquele clarão cinzento que vem antes do sol nascer, quando o mundo ainda está meio dormindo e meio acordado. Os homens foram despertando um por um, sem precisar de chamado. Corpo de cangaceiro acorda sozinho na hora certa. Não teve café da manhã, só água e charque seco mastigado em silêncio. Não tinha tempo para luxo, tinham uma missão, e essa missão não podia esperar. Quando montaram nos cavalos, o sol ainda não tinha aparecido no horizonte, mas logo ia aparecer. E quando aparecesse, o coronel Tertuliano ia ver a última aurora da vida dele. Lampião ajeitou o chapéu na cabeça, checou o rifle uma última vez e olhou para trás. 15 homens e uma mulher, todos prontos, todos determinados, todos sabendo que dali a algumas horas o sertão ia ser um pouquinho mais justo. "Vamos embora", ele disse, e nem precisou falar alto. "Tenho uma conta a acertar." Os cavalos partiram em galope, levantando poeira que subia para o céu como fumaça de guerra. E, de certa forma, era exatamente isso que era. Guerra. Guerra contra a injustiça, contra a crueldade, contra a gente que acha que pode fazer o que quer só porque tem dinheiro e poder. Quem conhece sertão sabe que nessas horas até o vento muda de direção. É como se a própria natureza soubesse que algo grande está para acontecer. E naquela manhã, o vento soprava forte na direção da fazenda Pedra Branca, carregando com ele o cheiro de pólvora e vingança.
Prestem atenção no que vou contar, que essa parte é de deixar o couro arrepiado. A fazenda Pedra Branca acordou naquela manhã sem saber que era o último dia de paz que ia ter. Os galos cantaram como sempre cantavam. As galinhas ciscaram no terreiro, como sempre ciscavam. E lá na Casa Grande, o coronel Tertuliano ainda roncava na cama de mogno importado, sonhando com seus negócios e sua crueldade. Mas lá embaixo, no curral dos porcos onde Dona Zefinha tinha sido jogada feito lixo, Joaquim Canário tinha feito o que Lampião mandou. Ele tinha resgatado a pobre mulher durante a madrugada, quando os capangas estavam todos dormindo bêbados depois de uma noitada de cachaça. Carregou ela nos braços, leve que nem saco de penas, porque a coitada tinha perdido tanto sangue que quase não pesava nada mais. Agora, Dona Zefinha estava escondida na casa de seu Damião, um vaqueiro aposentado que morava a 2 léguas da fazenda. A boca dela ainda sangrava, inchada e roxa, os olhos fundos de tanto sofrer, mas ela estava viva. E quando Joaquim contou para ela que Lampião estava vindo fazer justiça, um brilho de esperança acendeu naqueles olhos cansados. Que Deus abençoe aquele homem, ela tinha sussurrado com dificuldade, cada palavra doendo nos buracos onde antes tinha dentes. Que Deus abençoe e proteja o capitão Lampião. Enquanto isso, o bando se aproximava. Vinham pela trilha da Serra do Cruzeiro, caminho que só quem conhecia bem a região sabia que existia. O sol tinha nascido havia pouco mais de 1 hora e já queimava que nem braseiro aceso. O calor subia da terra em ondas trêmulas, fazendo a paisagem parecer um sonho distorcido. Lampião ergueu a mão fechada, sinal para todos pararem. Os cavalos obedeceram, treinados para entender cada gesto. Do alto da serra, dava para ver a fazenda Pedra Branca inteirinha, espalhada no vale como maquete de presépio. A Casa Grande branca com telhado vermelho, o curral grande, a senzala dos trabalhadores, o açude seco brilhando feito espelho quebrado ao sol. Tá tudo como Zé Sereno falou, Lampião observou, estreitando os olhos para enxergar melhor. Quantos guardas você tá vendo, Corisco? Corisco tinha olhos de gavião. Conseguia enxergar coisa que homem normal não enxergava nem com luneta. Vejo 3 no portão principal, ele respondeu. 2 perto do curral, 1 na varanda da Casa Grande. E tem mais uns 4 ou 5 espalhados pelo pátio. 10, 11 homens, Lampião calculou. Bom, a gente é 15, vantagem numérica. Ele olhou para o céu, medindo o sol. Corisco, leva Moita Brava, Zé Baiano e Volta Seca. Contorna pela direita, cerca o lado norte, como combinamos. Quando o sol chegar naquela altura ali, ele apontou para uma posição no céu. Cê entra, e entra atirando. Sim, senhor capitão, Corisco respondeu, e os 4 homens se separaram do grupo, sumindo pela lateral da serra como sombras. Lampião então se virou para os outros. Diferente, você fica aqui em cima com o rifle. Qualquer um que tentar fugir, se derruba. Entendeu? Entendido, capitão, disse Diferente, já se posicionando atrás de uma pedra grande com o rifle apoiado. O resto vem comigo, Lampião comandou. A gente vai entrar pela frente, mas não atira sem eu dar ordem. Quero que o coronel veja a gente chegando. Quero que ele saiba quem veio e por quê. Maria Bonita montava ao lado dele, o revólver já destravado na cintura. Ela não falou nada, mas o olhar dela dizia tudo. Estava pronta, sempre esteve. O bando desceu a serra devagar, calculado, como onça se aproximando da presa. Num fazia barulho desnecessário, só o som abafado dos cascos dos cavalos na terra seca e o tilintar suave das cartucheiras balançando no peito dos homens. Quando chegaram a 100 metros do portão da fazenda, um dos guardas finalmente percebeu. Ele tinha estado cochilando encostado no mourão da cerca, mas algo, talvez instinto, talvez o silêncio pesado demais, fez ele abrir os olhos. E o que ele viu fez o sangue gelar nas veias. Eram 8 cavaleiros vindo em linha reta, devagar, como procissão de morte.
Na frente, um homem de chapéu de couro e rifle nas costas, montado num cavalo marrom que parecia feito de músculos e fúria. Do lado dele, uma mulher de cabelos pretos e olhos que brilhavam como brasa. E atrás, 6 homens armados até os dentes, cada um parecendo mais perigoso que o outro. O guarda conhecia aquele chapéu. Todo mundo no sertão conhecia. Era o chapéu de Lampião. "Lampião!" ele gritou, e a voz saiu esganiçada de tanto medo. "É o Lampião!" O pátio da fazenda explodiu em movimento. Capangas correndo de um lado para o outro, gritando, tropeçando, pegando armas. 2 deles nem esperaram, simplesmente largaram tudo e saíram correndo para o mato. Um terceiro tentou montar num cavalo, mas o bicho empinou assustado e o derrubou no chão. Da varanda da casa grande, o coronel Tertuliano apareceu de camisolão branco e suspensórios caídos. Ele tinha acabado de acordar e ainda estava com cara de sono, mas quando viu o que estava acontecendo, o sono sumiu na hora. "Que desgraça é essa?" ele berrou. "Fechem o portão, peguem as armas, vão!" Mas já era tarde demais para fechar portão. Lampião e seu bando já estavam entrando. E quando eles entraram, foi como se o inferno tivesse aberto as portas e despejado seus demônios ali dentro. Lampião desmontou do cavalo com uma agilidade que parecia impossível para um homem daquele tamanho. Os pés dele tocaram o chão e pareceu que a própria terra tremeu. Ele caminhou para o centro do pátio, lento, calculado, cada passo ecoando como tambor de guerra. Os capangas do coronel se agruparam na frente da casa grande, apontando rifles e espingardas, mas as mãos tremiam. Porque uma coisa é ser valente contra velhinha desarmada e trabalhador indefeso. Outra coisa bem diferente é encarar o bando de Lampião. "Atirem!" o coronel Tertuliano gritou da varanda. "Matem esses desgraçados!" Mas ninguém atirou. Os capangas olhavam para Lampião e para o bando dele, depois olhavam uns para os outros e ninguém tinha coragem de puxar o gatilho primeiro. Foi quando Lampião falou, e quando ele falou, a voz saiu baixa, mas cortante como navalha. "Quem não está envolvido com o que aconteceu com Dona Zefinha, larga a arma e sai andando. Não vou repetir." Houve um momento de silêncio tenso. Então, um por um, 6 dos capangas largaram as armas no chão e saíram andando de costas, mãos levantadas, suando frio. Só ficaram 5, os mais leais ao coronel ou os mais tolos, difícil saber qual. E tinha um 6º homem, Zé Torto, o ferreiro que tinha arrancado os dentes de Dona Zefinha. Ele estava escondido atrás de um barril de água, tremendo feito vara verde, mas Lampião tinha visto ele. Lampião via tudo. "Zé Torto!" Lampião chamou, sem nem olhar na direção onde o homem estava. "Sei que você está aí. Não adianta se esconder. Sai de trás desse barril antes que eu coloque uma bala nele e na tua cabeça junto." Zé Torto saiu e o homem estava tão apavorado que uma poça de urina se formou aos pés dele. Ele tinha mijado nas calças de tanto medo. Eu só fiz o que mandaram, Lampião." Ele gaguejou. "O coronel que mandou, eu só obedeci. Você tinha a mão para desobedecer." Lampião respondeu frio. Tinha boca para dizer não, mas escolheu pegar o alicate e arrancar 10 dentes de uma velhinha indefesa. Essa escolha tem preço. Foi nesse momento que do outro lado da fazenda vieram os primeiros tiros. Bang, bang, bang. Era Corisco e seu grupo entrando pelo norte como planejado. Os poucos capangas que ainda resistiam se viraram confusos, sem saber para que lado atirar. E no meio da confusão, Lampião caminhou direto para a casa grande. Ninguém tentou impedir. Os 5 capangas que tinham ficado largaram as armas e saíram correndo. Só restou o coronel Tertuliano na varanda, agora segurando uma espingarda velha com os canos tremendo para todos os lados. "Não se aproxime!" o coronel gritou. E a voz saiu quase histérica. "Eu sou homem importante, tenho amigos no governo, vão mandar o exército atrás de você." Lampião continuou subindo os degraus da varanda um por um. 1, 2, 3, 4, 5. Cada passo uma sentença de morte sendo escrita no ar. "O exército já está atrás de mim faz 10 anos, Lampião disse,
com um sorriso sem humor. E até agora, catou eu. Mas cê, coronel Tertuliano, cê não vai durar nem mais 10 minutos. O coronel puxou o gatilho. Clique! A espingarda falhou. Ele tinha esquecido de engatilhar. No desespero, ele jogou a arma em Lampião e tentou correr para dentro da casa. Mas Lampião foi mais rápido. Ele agarrou o coronel pelo colarinho do camisolão e o arrastou de volta para a varanda. O homem gritava, esperneava, arranhava, mas era como criança tentando brigar com um touro. Não tinha comparação de força. Lampião jogou ele no chão da varanda e botou o pé no peito dele, segurando ele ali com o peso do corpo. Maria! Ele chamou, e Maria Bonita subiu os degraus rapidamente. Tem corda na minha cela. Traz aqui. Maria voltou em segundos com uma corda grossa de sisal. Lampião então amarrou os pulsos do coronel nas costas, apertando tanto que a pele ficou roxa. Depois, amarrou os tornozelos. O coronel Tertuliano agora era como porco pronto para o abate. Do pátio, os homens do bando tinham dominado completamente a situação. Corisco e seu grupo tinham capturado os últimos capangas que tentaram resistir. Zé Torto continuava ali, parado feito estátua de sal, esperando seu destino. Lampião arrastou o coronel escada abaixo e o jogou no meio do pátio. A terra levantou numa nuvem quando o corpo bateu no chão. O homem gemia, tentando se desvencilhar das cordas, mas era inútil. Povo da fazenda! Lampião gritou, e a voz dele ecoou por todo canto. Saiam de onde estiverem, ninguém vai se machucar. Vim aqui só para fazer justiça. Devagar as portas das casas foram se abrindo. Trabalhadores, mulheres, crianças, velhos, todos foram saindo e se aproximando com medo, mas também com curiosidade. Eles tinham ouvido falar de Lampião a vida inteira, mas nunca tinham visto ele de perto. E ali estava, o rei do cangaço, o homem que os ricos temiam e os pobres admiravam. Real, de carne e osso, com uma peixeira na cintura e fogo nos olhos. Quando tinha umas 30 pessoas reunidas ao redor, Lampião falou: esse homem aqui, ele chutou levemente o coronel, mandou arrancar 10 dentes da dona Zefinha, uma mulher boa que nunca fez mal a ninguém. E por quê? Porque ela comeu um pedaço de frango da panela, porque ela teve fome depois de trabalhar o dia inteiro cozinhando comida para ele. Um murmúrio de raiva percorreu a multidão. Muitos já sabiam da história, mas ouvir Lampião falar sobre isso tornava tudo mais real, mais pesado. Todo mundo aqui trabalha duro, Lampião continuou. Todo mundo aqui sua, sangra, sofre para colocar comida na mesa desse homem e da família dele. E ele acha que pode tratar vocês como animais. Ele cuspiu perto do coronel. Mas não pode. E hoje eu vim provar isso. Lampião então se virou para o bando. Corisco, traz o Zé Torto aqui. Corisco empurrou o ferreiro para frente. O homem caiu de joelhos chorando. Por favor, Lampião, ele implorou. Tenho mulher e 5 filhos, não me mate. Lampião se abaixou até ficar na altura dos olhos dele. Dona Zefinha também tinha família, ele disse friamente. Mas isso não impediu-se de torturar ela. Ele fez um sinal e 2 homens do bando agarraram Zé Torto, segurando ele com força. Lampião, então, tirou a peixeira da bainha e a lâmina brilhou ao sol como espelho de prata. O tempo pareceu parar. Todos prenderam a respiração. Até os pássaros pararam de cantar. Lampião colocou a ponta da peixeira no rosto de Zé Torto bem devagar e a voz dele saiu num sussurro mortal. Aqui não tem perdão. E então, escutem bem, meu povo, que essa parte é daquelas que o sertão vai contando de geração em geração. O que aconteceu naquele pátio debaixo do sol escaldante foi algo que ninguém que estava ali jamais esqueceu. Cada detalhe ficou gravado na memória como marca de ferro em couro de boi. Lampião não matou Zé Torto, não naquele momento. Ele tinha algo mais educativo em mente. Segura ele firme, Lampião ordenou para os homens do bando. E abre a boca dele. Zé Torto tentou resistir, sacudindo a cabeça de um lado para o outro. Mas Corisco e Moita Brava
eram fortes demais. Eles forçaram a boca do ferreiro a abrir, e Lampião examinou os dentes dele com atenção, quase clínica. Quantos dentes a dona Zefinha perdeu mesmo? Ele perguntou para o povo reunido, embora soubesse muito bem a resposta. 10! Gritou alguém da multidão. 10! Lampião repetiu, assentindo devagar. 10 dentes de uma velhinha que nunca fez mal a ninguém. Ele olhou direto para os olhos aterrorizados de Zé Torto. Me parece justo que se pague na mesma moeda. Não acha? O ferreiro começou a gritar, mas o som saiu abafado pelas mãos que seguravam sua boca aberta. Lágrimas escorriam pelo rosto dele, misturadas com suor e medo. Lampião, então, fez algo que surpreendeu todo mundo. Ele guardou a peixeira de volta na bainha e estendeu a mão. Corisco, me dá aquele alicate que você pegou na forja. Era o mesmo alicate que Zé Torto tinha usado em Dona Zefinha. Ainda tinha manchas de sangue seco no metal. Lampião pegou o instrumento e sentiu o peso dele na mão, como se estivesse pesando também a justiça que ia aplicar. Olha só que interessante, ele disse, mostrando o alicate para o ferreiro. Esse aqui é o mesmo que você usou nela, agora vai sentir como é. E sem mais delongas, sem cerimônia, Lampião posicionou o alicate no primeiro dente de Zé Torto. O que veio a seguir foi um som que ninguém ali queria ouvir, mas que todos sabiam que precisavam testemunhar. O estalo do dente se soltando da gengiva, seguido por um grito abafado de dor pura. Sangue jorrou da boca do ferreiro, escorrendo pelo queixo e pingando na terra seca. Um dente, depois 2, depois 3. A cada dente arrancado, Lampião falava com voz calma, quase professoral. Esse aqui é pela dor que se causou. Arrancar. Esse é pelas lágrimas que ela chorou. Arrancar. Esse é pela humilhação que ela sofreu. Arrancar. Quando chegou no 7º dente, Zé Torto tinha desmaiado. Lampião mandou jogar água nele para acordar. Não ia deixar o homem escapar da punição completa por causa de um desmaio covarde. Acorda, Zé Torto! Lampião deu uns tapas no rosto dele. Ainda falta 3, e você vai sentir cada um deles. O 8º, o 9º, o 10º, cada um arrancado com a mesma frieza metódica. Quando terminou, a boca de Zé Torto era um buraco sangrento, 10 espaços vazios onde antes tinha dentes. O ferreiro estava num estado de choque tão profundo que nem conseguia mais chorar direito, só soluçava e babava sangue. Agora você sabe como ela se sentiu, Lampião disse, limpando o alicate na roupa do próprio ferreiro. E toda vez que você olhar no espelho, vai lembrar. Toda vez que tentar comer e sentir a dificuldade, vai lembrar. Toda vez que alguém olhar para tua boca e perguntar o que aconteceu, você vai ter que contar que apanhou de Lampião por ser covarde. Ele jogou Zé Torto de lado como saco de estopa e se levantou. O ferreiro ficou ali, gemendo baixinho, cuspindo sangue e pedaços de gengiva. Esse aqui tá pagando, Lampião anunciou para o povo. Mas ainda falta acertar as contas com o principal culpado. De todos os olhos se voltaram para o coronel Tertuliano, que ainda estava amarrado no chão, agora molhado de tanto suor e tremendo como vara verde no vento. O homem tinha assistido tudo, tinha visto cada dente sendo arrancado e sabia no fundo da alma, que o que vinha para ele seria pior. Por favor, o coronel começou a implorar, a dignidade toda abandonada. Eu tenho dinheiro, muito dinheiro. Posso pagar o que você quiser. Posso dar terra, gado, ouro, o que você quiser, Lampião. Lampião caminhou até ele devagar, cada passo ressoando no silêncio tenso. Quando chegou perto, ele se abaixou e ficou bem na cara do coronel. Você acha que isso é sobre dinheiro? Ele perguntou, e tinha algo perigoso na calma da voz dele. Acha que eu vim até aqui por causa de ouro e terra? Ele riu, mas era uma risada sem alegria nenhuma. Você não entende nada, Tertuliano. Isso aqui é sobre respeito, é sobre dignidade, é sobre lembrar a gente como você que nesse mundo existe justiça, mesmo que não seja a dos tribunais. O coronel começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto vermelho.
Eu sinto muito. Eu errei. Eu nunca devia ter feito aquilo com a Zefinha. Foi um momento de raiva, de cala essa boca! Lampião gritou, e o som foi como trovão. Não vem com essa conversa de arrependimento agora. Quando você estava arrancando os dentes dela, você estava arrependido? Quando você estava rindo e fumando charuto enquanto ela gritava de dor, você estava sentindo muito? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem o vento ousava fazer barulho. Lampião se levantou e olhou para o bando. Desamarra os pés dele e bota ele de joelhos. Os homens obedeceram. Tertuliano foi forçado a ficar ajoelhado no meio do pátio, as mãos ainda amarradas nas costas. O sol estava no ponto mais alto agora, queimando como brasa viva, e não tinha sombra nenhuma ali. O coronel ia ter que encarar seu julgamento debaixo do olho de Deus mesmo. Povo da fazenda Pedra Branca, Lampião disse em voz alta, se virando para a multidão que tinha crescido. Devia ter umas 50 pessoas ali agora. Todos os trabalhadores tinham saído das casas para testemunhar. Esse homem aqui oprimiu vocês durante anos, roubou o suor de vocês, pagou miséria, tratou vocês pior que animais. E quando alguém ousava reclamar, ele castigava. Dona Zefinha foi só a última. Quantos mais sofreram na mão dele? Um murmúrio cresceu na multidão. Vozes começaram a se erguer, uma após a outra. Ele mandou chicotear meu marido por ter chegado atrasado, gritou uma mulher. Queimou minha plantação quando eu não pude pagar o aluguel da terra, disse um homem idoso. Estuprou minha irmã e disse que se eu contasse para alguém, matava toda a família. Outro homem gritou, voz quebrada de raiva e dor. Matou meu filho de fome quando negou comida no inverno seco. Uma senhora chorando. Cada acusação que surgia era como uma pedrada no coronel. Ele tentava negar, balançando a cabeça, mas as vozes só aumentavam. Anos de opressão, anos de raiva guardada, anos de injustiça. Tudo estava saindo agora, como pus de ferida infectada. Lampião escutou tudo. Cada história, cada acusação, cada dor. E quando o povo terminou de falar, ele assentiu devagar, como juiz que acabou de ouvir todas as testemunhas. Parece que as contas a acertar são muitas, ele disse. Tertuliano Sampaio se é culpado de todos esses crimes, e a sentença... Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pesar. É morte. O coronel começou a gritar, a se debater, a implorar. Não, não, por favor, eu vou mudar, eu prometo que vou mudar. Vou tratar todo mundo bem, vou dar terra, vou dar dinheiro, só não me mata. Mas Lampião não estava ouvindo mais. Ele tinha tomado sua decisão, e quando Lampião tomava uma decisão, era final, irreversível, como lei da natureza. Ele puxou o revólver da cintura, um Smith & Wesson calibre 44, cabo de madrepérola, 6 balas no tambor. Cada bala tinha sido benzida por um padre que acreditava que às vezes Deus precisa de ferramentas humanas para fazer justiça. Lampião engatilhou a arma. O som do metal contra metal ecoou como sino de igreja anunciando o funeral. Tem alguma última coisa que você quer dizer? Ele perguntou. O coronel abriu a boca, mas nenhum som saiu. Só lágrimas e saliva. O homem tinha usado todas as palavras que tinha, e nenhuma tinha feito diferença. Não tem não, Lampião confirmou. Então tá bom. Ele levantou a arma, apontou direto para a testa do coronel e... Espera! A voz que gritou veio da entrada da fazenda. Todos se viraram. Era Joaquim Canário, voltando a cavalo, e ele trazia alguém com ele. Dona Zefinha. A velha senhora estava sentada na garupa do cavalo, envolta num cobertor apesar do calor. O rosto inchado, a boca deformada, mas os olhos dela tinham uma determinação que surpreendeu todo mundo. Dona Zefinha, Lampião disse, abaixando a arma por um momento. A senhora não devia estar aqui. Devia estar descansando, se curando. Eu tinha que vir, ela falou com dificuldade, cada palavra custando esforço visível. A falta dos dentes fazia a fala sair estranha, mas dava para entender. Tinha que olhar nos olhos dele. Joaquim ajudou ela a descer do cavalo. Maria Bonita correu para segurar o outro braço.
Juntos, eles ajudaram Dona Zefinha a caminhar até o centro do pátio, até ficar cara a cara com o coronel Tertuliano. O coronel olhou para ela e começou a chorar mais ainda. Zefinha, Cala a boca, ela sussurrou, mas tinha mais força naquele sussurro do que em qualquer grito. 40 anos eu cozinhei para você. 40 anos. Acordei de madrugada, fiz sua comida, lavei sua roupa, cuidei dos seus filhos. Quando eram bebês, ela fez uma pausa para recuperar o fôlego, cada respiração doendo. E você me tratou como lixo, porque eu, uma única vez, comi da mesma comida que eu mesma preparei. Uma lágrima escorreu pelo rosto inchado dela. Você não é homem, é monstro. Ela então se virou para Lampião e acenou com a cabeça. Era permissão, era consentimento. Era a própria vítima dizendo que a justiça podia ser feita. Lampião entendeu. Ele levantou a arma novamente. Qual é? Maria Bonita disse baixinho, tocando o braço dele. Deixa eu levar ela daqui. Ela não precisa ver isso. Não, Dona Zefinha disse, voz mais firme agora. Eu quero ver. Preciso ver. Lampião olhou nos olhos dela e viu algo que ele reconhecia bem. Sede de justiça. A mesma sede que ele próprio carregava. A mesma que fazia ele acordar todo dia e continuar lutando contra a opressão. Como a senhora quiser, ele disse respeitosamente. Então Lampião se virou para o coronel uma última vez. Tertuliano Sampaio, ele disse, voz soando como sentença do juízo final. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque eu não vou ter. E puxou o gatilho. Bang! O tiro ecoou pela fazenda inteira, assustando os cavalos, fazendo as galinhas voarem, quebrando o silêncio pesado como bigorna caindo no chão. O coronel Tertuliano Sampaio caiu para trás, um buraco perfeito bem no meio da testa. Os olhos ainda abertos, mas já vidrados, já vazios. A alma dele, se é que tinha uma, tinha voado. Para o céu ou para o inferno, isso Lampião não sabia e não se importava. Justiça tinha sido feita. O corpo ficou ali no chão, sangue escorrendo devagar pela terra sedenta. E por um momento, ninguém se mexeu. Ninguém falou. Era como se o mundo inteiro tivesse parado para processar o que tinha acabado de acontecer. Então, devagar, Dona Zefinha se virou e começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de justiça. De finalmente poder descansar, sabendo que o homem que tinha lhe causado tanta dor nunca mais ia causar dor a ninguém. Maria Bonita a abraçou e as duas ficaram ali, chorando juntas, enquanto o sol continuava queimando lá em cima, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam embaixo dele. Lampião guardou a arma na cintura e olhou para o povo reunido. A fazenda agora é de vocês, ele anunciou. Divide a terra entre todo mundo que trabalha aqui. Planta, colhe, cria gado, faz o que quiser. Mas trata uns aos outros com respeito, com dignidade, porque da próxima vez que eu ouvir falar que alguém está oprimindo os mais fracos, eu volto e garanto que não vai ter conversa. O povo explodiu em gritos de alegria. Homens tiraram os chapéus, mulheres choraram de felicidade, crianças correram para todo lado, sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a energia de liberdade no ar. Lampião montou de volta no cavalo. O bando fez o mesmo. Maria Bonita deu um último abraço em Dona Zefinha e sussurrou algo no ouvido dela que ninguém mais ouviu. Depois montou no trovão e se juntou aos outros. Vamos embora, Lampião disse. Nosso trabalho aqui acabou. E assim como tinham chegado, eles partiram. 15 cavaleiros e uma mulher, sumindo no horizonte empoeirado, deixando para trás uma fazenda livre e um povo finalmente capaz de respirar sem medo. O corpo do coronel Tertuliano Sampaio ficou ali no pátio o resto do dia, coberto de moscas, começando a inchar com o calor.
Ninguém teve pressa de enterrar. Deixaram ele ali como aviso, como lembrete do que acontece com quem acha que pode oprimir sem consequências. Só quando o sol começou a se pôr, 2 homens finalmente pegaram o corpo e o jogaram numa cova rasa nos fundos da propriedade. Sem caixão, sem velório, sem lágrimas. Só terra jogada por cima e boa viagem. E lá ficou Tertuliano Sampaio, coronel que tinha sido, agora apenas adubo para os pés de Mandacaru, que cresciam selvagens no sertão. Agora prestem bem atenção, meu povo, porque o que vou contar agora é a parte que faz essa história ficar gravada para sempre na memória do sertão. O corpo do coronel Tertuliano ainda estava quente no chão quando Lampião se virou para olhar o resto dos capangas que tinham ficado. Eram 5 homens, tremendo, feito folha seca ao vento, armas largadas no chão, mãos levantadas. Vocês, Lampião disse, apontando para eles com o cano do revólver ainda fumegante, ajudaram nessa maldade com a dona Zefinha? Os 5 balançaram a cabeça que não, tão rápido que parecia que o pescoço ia quebrar. Jura? Lampião perguntou, voz carregada de desconfiança. Nós não tava aqui quando aconteceu, capitão. Um deles gaguejou. Nós chegou só ontem. O coronel chamou a gente de outra fazenda. Lampião olhou para Joaquim Canário, que confirmou com um aceno. É verdade, capitão. Esses aí são novos. Quem ajudou foi só o Zé Torto e mais 3 que já fugiram pro mato. Então podem ir embora, Lampião disse para os 5. Mas se eu descobrir que vocês mentiram, eu volto. E quando eu voltar, não vai ter misericórdia nenhuma. Os 5 saíram correndo sem olhar para trás, levantando poeira que subia para o céu como fumaça de fogueira apagada. Em menos de 1 minuto, tinham sumido completamente. Agora só restava Zé Torto, ainda caído no chão, gemendo baixinho. A boca dele um buraco sangrento, onde antes tinha 10 dentes. O ferreiro tentou se arrastar, mas não tinha força nem nas pernas nem na vontade. Lampião caminhou até ele e ficou parado ali, olhando de cima, como o gavião olha para a presa ferida. Levanta, ele ordenou. Não consigo, Zé Torto murmurou cuspindo sangue. Eu disse, levanta. 2 homens do bando agarraram Zé Torto pelos braços e o puxaram para cima. O ferreiro ficou de pé balançando, as pernas mal aguentando o peso do próprio corpo. Sangue ainda escorria da boca dele, pingando no chão de terra batida, formando pequenas poças escuras. Olha para ela, Lampião disse, apontando para Dona Zefinha, que ainda estava de pé, com o apoio de Maria Bonita. Olha bem nos olhos da mulher que se torturou. Zé Torto tentou desviar o olhar, mas Corisco segurou o rosto dele com força, forçando ele a encarar a velha senhora. Eu sinto muito. O ferreiro tentou falar, mas as palavras saíam distorcidas pela boca mutilada. Dona Zefinha não disse nada, só olhou, e naquele olhar tinha algo mais pesado que qualquer palavra poderia carregar. Tinha dor, tinha decepção, tinha uma tristeza tão profunda que parecia um poço sem fundo. Sinto muito, não resolve nada, Zé Torto. Lampião disse, voz baixa, mas cortante. Não devolve os dentes dela. Não apaga a dor que ela sentiu. Não leva embora a humilhação. Ele deu um passo mais perto, mas eu vou te dar algo que o coronel não deu para ela. A chance de viver. Zé Torto ergueu os olhos surpreso, uma fagulha de esperança acendendo no meio do desespero. Você vai viver, Lampião continuou, mas vai viver como exemplo. Vai viver para que todo mundo que olhar para tua cara se lembre do que acontece com quem machuca os fracos. Vai viver com essa boca banguela, com essa vergonha, com esse peso na consciência. Ele fez um sinal e os homens soltaram o ferreiro, que quase caiu de novo, mas conseguiu se equilibrar. E mais uma coisa, Lampião acrescentou, de hoje em diante, metade de tudo que você ganhar trabalhando vai ser para Dona Zefinha. Metade, ouviu bem? E se eu descobrir que você está enganando, que está escondendo dinheiro, que não está pagando direitinho, eu volto. E aí não vai ter segunda chance. Sim, sim, senhor. Zé Torto concordou, balançando a cabeça feito boneco de mola. Agora sai daqui da minha frente antes que eu mude de ideia.
O ferreiro não esperou segunda ordem. Saiu cambaleando, uma mão segurando a boca sangrenta, tropeçando nas próprias pernas, sumindo na direção da forja onde trabalhava. Quando ele desapareceu, Lampião se virou para o povo que ainda estava reunido no pátio. Devia ter umas 60 pessoas agora, talvez mais. Homens, mulheres, crianças, velhos. Todos os trabalhadores da fazenda Pedra Branca tinham saído para testemunhar aquele momento histórico. Escutem o que vou dizer, Lampião falou, e sua voz carregava uma autoridade natural que fazia todo mundo prestar atenção. Essa fazenda não tem mais dono. O coronel morreu. Os filhos dele moram na capital e não ligam para esse lugar. Então, de hoje em diante, vocês são os donos. Um murmúrio de incredulidade percorreu a multidão. As pessoas olhavam umas para as outras sem acreditar no que estavam ouvindo. Cada família vai receber um pedaço de terra, Lampião continuou. Vão plantar, vão colher, vão criar gado. O que produzirem é de vocês. Não tem mais patrão, não tem mais coronel. Vocês trabalham para vocês mesmos agora. O murmúrio virou grito. Gritos de alegria, de descrença, de emoção pura. Algumas mulheres começaram a chorar. Homens que tinham passado a vida inteira curvados sob o jugo de patrões cruéis, agora ficavam de pé, peitos estufados, pela primeira vez sentindo o gosto da liberdade. Mas, Lampião levantou a voz, e o silêncio voltou na hora. Tem uma condição. Vocês vão escolher alguém de confiança para cuidar de Dona Zefinha. Alguém que vai fazer comida para ela, que vai lavar roupa, que vai cuidar dela como ela cuidou de tanta gente durante tantos anos. Ela merece descansar. Ela merece ser tratada com dignidade. Eu cuido dela, capitão! Uma mulher jovem gritou da multidão. A Dona Zefinha me criou quando minha mãe morreu. Eu cuido dela como se fosse minha própria mãe. Eu também ajudo, outra voz. E eu, nós todos ajuda. Lampião sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Pela primeira vez desde que tinha chegado na fazenda, aquela tensão no maxilar dele tinha relaxado um pouco. Tá vendo, Dona Zefinha? Maria Bonita disse baixinho, ainda segurando o braço da velha senhora. A senhora nunca vai ficar sozinha. Tem gente que ama a senhora. Dona Zefinha chorava. As lágrimas desciam pelo rosto inchado, misturadas com sangue seco que ainda manchava o queixo. Mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem finalmente podia soltar o peso, de quem finalmente via a justiça sendo feita. Obrigado, capitão. Ela conseguiu sussurrar, olhando para Lampião com uma gratidão que palavras não conseguiam expressar. Lampião se aproximou dela, e com uma delicadeza que contrastava completamente com a violência que tinha demonstrado minutos antes, segurou a mão enrugada da velha senhora entre as suas. A senhora não precisa me agradecer, ele disse suavemente. Eu que agradeço a senhora por existir, por ser exemplo de bondade num mundo que às vezes parece esquecer o que é bondade. Ele então tirou do bolso um lenço limpo, o único pedaço de pano branco em todo aquele lugar manchado de sangue e poeira, e ofereceu para ela. Para limpar o rosto, ele disse. Dona Zefinha pegou o lenço com mãos trêmulas e passou delicadamente pela boca ferida, limpando o sangue, limpando as lágrimas, limpando simbolicamente toda a humilhação que tinha sofrido. Agora, Lampião se virou para o povo de novo. Tem mais uma coisa. O gado que está no curral, as galinhas, os porcos, os cavalos, tudo isso vai ser dividido igual entre todo mundo. Ninguém leva mais, ninguém leva menos. É para todo mundo começar do mesmo jeito. Um homem velho, todo curvado pelo peso dos anos trabalhando na enxada, deu um passo à frente. Capitão Lampião, ele disse, voz fraca, mas firme. Como a gente vai fazer para dividir tudo certinho? A gente não sabe ler, não sabe contar direito. Vocês vão aprender. Lampião respondeu. E até aprender, vão fazer do jeito que sempre fizeram, com honestidade e confiança um no outro. Escolham alguém que vocês confiem para organizar as coisas. Alguém justo, que não vai roubar nem favorecer ninguém. O Joaquim Canário, várias vozes gritaram ao mesmo tempo.
Ele é homem honesto, ele que foi buscar o capitão para fazer justiça. Joaquim, que estava ali do lado, ficou vermelho de vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Eu não sei se sirvo para isso, ele tentou protestar. Serve sim, Lampião disse, colocando a mão no ombro do rapaz. Você teve coragem de cavalgar 3 dias para me buscar. Teve coragem de arriscar a própria vida para salvar a dona Zefinha. Isso mostra que você tem o que precisa para liderar essa gente. Joaquim olhou para o povo, para o mar de rostos esperançosos olhando para ele, e finalmente assentiu. Tá bom, ele disse, eu aceito, mas com uma condição. Qualquer decisão importante, a gente decide junto. Não vai ser só eu mandando, vai ser todo mundo decidindo. O povo aplaudiu, e o som das palmas ecoou pelo pátio como música de celebração. Lampião, então, foi até o corpo do coronel Tertuliano, ainda caído no chão, sangue já começando a secar na terra seca. Ele se abaixou e revirou os bolsos do morto. Encontrou uma carteira de couro gorda de dinheiro, notas de R$1.000, de R$5.000, até algumas de R$10.000. Isso aqui, ele disse, levantando a carteira, é o último dinheiro que esse desgraçado roubou de vocês. Agora volta para onde sempre deveria ter ficado. Ele entregou a carteira para Joaquim. Divide entre todos e usa uma parte para comprar remédio e comida boa para dona Zefinha. Joaquim pegou a carteira com as 2 mãos, como se estivesse segurando algo sagrado. O sol já estava começando a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e vermelho. Era a hora que Lampião mais gostava. Aquele momento entre o dia e a noite, quando o calor finalmente começava a dar trégua e o mundo parecia respirar mais fundo. A gente tem que ir, Maria Bonita disse baixinho, tocando o braço dele. Já ficamos aqui tempo demais. Polícia pode estar vindo. Lampião sabia que ela tinha razão. Eles nunca ficavam muito tempo num lugar só. Era assim que sobreviviam, sempre em movimento, sempre um passo à frente da lei. Mas antes de partir, ele tinha mais uma coisa a fazer. Corisco, ele chamou. Pega aqueles 10 dentes que arrancamos do Zé Torto. Corisco voltou com os dentes numa cuia de barro. Lampião pegou a cuia e a levou até dona Zefinha. A senhora vai guardar esses dentes, ele disse. Vai colocar num pote e vai deixar bem à vista na casa da senhora, para que todo mundo que entrar lá saiba que a justiça foi feita. Para que ninguém nunca esqueça que nesse sertão, quem machuca os fracos, paga o preço. Dona Zefinha pegou a cuia com mãos trêmulas. Ela olhou para os dentes ali dentro, ainda com restos de sangue e gengiva, e algo naquele olhar dela mudou. Era como se um peso gigantesco tivesse sido tirado dos ombros. Vou guardar com carinho, ela disse, sorrindo apesar da dor, apesar da boca mutilada. E toda vez que olhar, vou lembrar do capitão Lampião. O bando começou a se reunir. Os cavalos foram trazidos, armas foram checadas, cartucheiras foram ajustadas. Era hora de partir, de voltar para o sertão sem dono, para as furnas e serras, onde a lei do governo não alcançava, mas a lei da justiça reinava absoluta. Lampião montou no cavalo com aquele jeito dele, ágil apesar do cansaço. Maria Bonita montou ao lado, linda como sempre, mortal como sempre. Os outros homens do bando fizeram o mesmo, formando uma fileira intimidadora de guerreiros do sertão. Antes de partir, Lampião se virou para o povo uma última vez. Se cuidem, ele disse. Trabalhem duro, mas não deixem ninguém explorar vocês de novo. Se algum outro coronel aparecer aqui querendo tomar essas terras, vocês sabem onde me encontrar. A gente sabe, capitão, Joaquim respondeu. E se precisar, a gente manda buscar o senhor de novo. Não vai precisar, Lampião disse com convicção. Porque a partir de hoje, vocês são donos do próprio destino. E homem que é dono do próprio destino não dobra para ninguém. Ele então fez um último gesto. Tirou o chapéu de couro da cabeça e o acenou para o alto. Uma saudação silenciosa, mas eloquente. O povo respondeu com gritos, com aplausos, com lágrimas de gratidão. E então o bando partiu.
15 cavaleiros e uma mulher, sumindo no horizonte tingido de vermelho, como fantasmas do sertão que aparecem quando a injustiça chama e desaparecem quando a justiça é feita. O barulho dos cascos foi diminuindo até sumir completamente. A poeira que eles levantaram ficou suspensa no ar por um tempo, como lembrança física da presença deles, antes de finalmente se assentar de volta na terra. No pátio da fazenda Pedra Branca, o povo continuou ali por um tempo, processando tudo o que tinha acontecido. Era como se tivessem testemunhado um milagre, uma virada impossível do destino. O corpo do coronel Tertuliano foi finalmente coberto com um pano velho. Ninguém chorou, ninguém rezou. Só cobriram e deixaram ali, esperando alguém ter coragem de enterrar mais tarde. Dona Zefinha foi levada para a casa de Maria do Socorro, a moça jovem que tinha se oferecido para cuidar dela. Ali, ela foi deitada numa cama limpa, com travesseiro macio e cobertor cheiroso. Pela primeira vez em 3 dias, ela conseguiu relaxar de verdade. "Descansa, Dona Zefinha", Maria do Socorro disse, ajeitando o cobertor. "A senhora está segura agora. Ninguém nunca mais vai machucar a senhora." E enquanto Dona Zefinha fechava os olhos e finalmente dormia em paz, lá fora o sol terminava de se pôr, dando lugar à noite estrelada do sertão. Em algum lugar distante, cavalgando sob aquelas mesmas estrelas, Lampião e seu bando já estavam quilômetros de distância. Não falavam muito, cada um perdido nos próprios pensamentos, refletindo sobre o que tinham feito naquele dia. "Você acha que a gente fez certo?" Maria Bonita perguntou baixinho, cavalgando ao lado de Lampião. "Fiz o que tinha que ser feito", ele respondeu, olhos fixos no caminho à frente. "Não posso dizer se foi certo ou errado. Só sei que era necessário. O povo de lá vai lembrar disso para sempre", ela disse. "Bom", Lampião concordou, "deixa eles lembrarem. Deixa eles contarem para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Deixa essa história viajar pelo sertão todo. Porque cada vez que alguém contar sobre o que aconteceu na fazenda Pedra Branca, é um coronel que pensa 2 vezes antes de machucar um inocente." O silêncio voltou, só quebrado pelo som dos cascos e pelo vento soprando na caatinga. Mais à frente, Corisco começou a cantarolar uma toada baixinha, e logo outros homens se juntaram a ele. Era uma música triste, mas bonita, sobre sertão e liberdade, sobre justiça e vingança, sobre viver e morrer com dignidade. Maria Bonita olhou para o perfil de Lampião, iluminado pela luz da lua. Via a tensão nos ombros dele, o peso que ele carregava de ser juiz, júri e executor num mundo onde a lei oficial nunca chegava para os pobres. Ela sabia que esse peso ia matar ele um dia. Sabia que cedo ou tarde uma bala ia encontrar ele, ou uma traição ia pegar ele desprevenido. Era o destino de todo cangaceiro, morrer jovem, morrer violentamente, morrer longe de casa. Mas naquele momento, cavalgando sob as estrelas com o homem que amava e o bando que era sua família, Maria Bonita não pensava em morte. Pensava em vida, pensava em justiça, pensava em quantas outras donas Zefinhas estavam por aí, esperando alguém corajoso o suficiente para defender elas. E pensava que enquanto Lampião estivesse vivo, pelo menos algumas dessas pessoas teriam uma chance. 3 semanas depois do que aconteceu na fazenda Pedra Branca, a história já tinha se espalhado pelo sertão inteiro. Viajou mais rápido que vento de tempestade, mais longe que canto de araponga. Cada viajante que passava pela fazenda ouvia a história e levava ela adiante, acrescentando detalhes, aumentando um pouco aqui, diminuindo um pouco ali, até que a verdade e a lenda se misturaram numa coisa só. Contavam que Lampião tinha chegado com 100 homens. Contavam que ele tinha arrancado os dentes do Zé Torto com as próprias mãos, sem usar alicate. Contavam que o coronel Tertuliano tinha implorado por 3 horas antes de ser executado. Contavam que Maria Bonita tinha dado o tiro de misericórdia. Contavam 1000 versões diferentes, mas todas concordavam num ponto: justiça tinha sido feita.
e o medo se espalhou junto com a história. Coronéis em fazendas a 50, 100, 200 quilômetros de distância começaram a olhar para os próprios empregados com mais cuidado. Começaram a pensar 2 vezes antes de bater, de humilhar, de roubar, porque agora sabiam que Lampião não estava só caçando polícia e pegando dinheiro de rico. Estava caçando injustiça. Injustiça era algo que nunca faltava no sertão. Numa tarde quente de novembro, numa cidade pequena chamada Carnaúba dos Dantas, um fazendeiro chamado Expedito Barros estava no armazém comprando mantimentos quando ouviu 2 vaqueiros conversando. "Você ouviu o que aconteceu lá em Pedra Branca?" Um deles dizia. "Ouvi sim", o outro respondia. "Dizem que Lampião arrancou os dentes do capanga e matou o coronel na frente de todo mundo." "E tá certo." O primeiro continuou. "Aquele tertuliano era homem ruim, batia nos empregados, roubava terra, fazia maldade. Mereceu o que recebeu." Expedito Barros ficou quieto, fingindo que não estava escutando, mas cada palavra entrava como agulha quente, porque ele reconhecia a si mesmo naquela descrição. Ele também batia nos empregados quando chegavam atrasados, também roubava na pesagem da colheita, também tratava os trabalhadores como se fossem menos que humanos. Naquela noite, Expedito Barros não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, suando frio apesar do calor, vendo nas sombras do quarto a silhueta de Lampião se aproximando. No dia seguinte, pela primeira vez em 20 anos de ser patrão, ele reuniu os trabalhadores e anunciou: "De hoje em diante, ninguém mais trabalha de graça aqui. Todo mundo vai receber um salário justo, e quem ficar doente continua recebendo mesmo sem trabalhar." Os trabalhadores olharam uns para os outros sem acreditar. Esperavam alguma pegadinha, alguma maldade escondida. Mas com o tempo viram que era verdade. Expedito tinha mudado. O medo de Lampião tinha feito o que a consciência nunca conseguiu fazer. E histórias parecidas aconteciam por todo canto. Coronéis que antes eram cruéis começavam a tratar os empregados melhor, não por bondade, não por senso de justiça, mas por medo puro. Medo de que, se fossem longe demais, se machucassem alguém que não merecia, Lampião apareceria como apareceu em Pedra Branca. Enquanto isso, na própria fazenda Pedra Branca, a vida tinha mudado completamente. Joaquim Canário tinha se revelado um líder natural. Organizou a divisão das terras de forma justa, com cada família recebendo um lote proporcional ao número de pessoas. As terras melhores, perto do açude que ainda tinha água em alguns cantos, foram divididas igualmente. Ninguém ficou com mais, ninguém ficou com menos. O gado foi dividido também. Cada família recebeu 2 vacas, um boi, algumas galinhas e um porco. Não era muito, mas era infinitamente mais do que tinham antes, quando tudo pertencia ao coronel e eles não tinham nada. As primeiras semanas foram difíceis. Ninguém ali tinha experiência de trabalhar para si mesmo. A vida inteira tinham sido mandados, controlados, explorados. Agora tinham que tomar as próprias decisões. E isso assustava quase tanto quanto libertava. Mas aos poucos foram aprendendo. Seu Damião, o vaqueiro aposentado, ensinou os mais jovens a cuidar do gado. Maria do Socorro organizou as mulheres para plantarem uma horta comunitária. Joaquim Canário conseguiu um professor itinerante para vir uma vez por semana ensinar as crianças a ler e escrever. E Dona Zefinha tinha se tornado algo como uma rainha daquela pequena comunidade. Todos cuidavam dela com dedicação quase religiosa. Sempre tinha alguém levando comida, ajudando com a roupa, fazendo companhia. A boca dela ainda doía. Os buracos onde antes tinha dentes nunca iam sarar completamente. Mas a dor física era insignificante comparada à cura que estava acontecendo na alma dela. Todo dia, quando acordava, ela olhava para o pote na prateleira. O pote onde guardava os 10 dentes de Zé Torto, e sorria. Era um sorriso torto, deformado pela falta de dentes, mas era um sorriso genuíno.
porque aqueles dentes ali eram prova de que a justiça existia, de que os oprimidos não estavam sozinhos, de que alguém em algum lugar se importava. Zé Torto continuava trabalhando na forja, mas agora era um homem quebrado. A boca banguela dele era motivo de piada entre as crianças, que corriam atrás dele gritando: "Ô Zé sem dente, cadê teus dentes, Zé?" Ele nunca reclamava, nunca respondia, só abaixava a cabeça e continuava trabalhando. E todo fim de semana, religiosamente, levava metade do que tinha ganho para a casa de Dona Zefinha. No início, ela não queria aceitar. "Não precisa disso", ela dizia, tentando devolver o dinheiro. Mas Maria do Socorro insistia. "É ordem do capitão Lampião, Dona Zefinha. Se a senhora não aceitar, ele pode ficar brabo." E assim Dona Zefinha aceitava, guardando o dinheiro numa lata velha de biscoito embaixo da cama. Não gastava com nada. Estava guardando, ela dizia, para os dias de seca que sempre voltavam. Enquanto isso, Lampião e seu bando continuavam vagando pelo sertão. Tinham passado por Patos, por Pombal, por São José de Espinharas. Sempre em movimento, sempre atentos, sempre um passo à frente das volantes que os perseguiam. Mas algo tinha mudado depois de Pedra Branca. O bando estava recebendo mensagens, bilhetes deixados em árvores, recados dados por vaqueiros, informações sussurradas em feiras. Sempre a mesma coisa, pedidos de ajuda. "Capitão Lampião, tem um coronel em Quixeramobim que está roubando terra dos pequenos." "Capitão Lampião, em Crateús tem um fazendeiro que está estuprando as filhas dos empregados." "Capitão Lampião, preciso da sua ajuda urgente." Antes, Lampião ignorava essas mensagens. Ele não era Robin Hood, não era justiceiro profissional, era cangaceiro. Sobrevivia assaltando e fugindo, lutando a própria guerra contra um sistema que tinha destruído sua família. Mas agora, "A gente não pode ajudar todo mundo, Virgulino," Maria Bonita dizia, preocupada. "Se a gente começar a atender cada pedido desses, não vai sobrar tempo para mais nada e vai atrair ainda mais atenção da polícia." "Eu sei", Lampião respondia, mas nos olhos dele tinha algo diferente. Uma responsabilidade nova, um peso que ele não tinha escolhido, mas que tinha caído sobre os ombros dele mesmo assim. Uma noite, acampados perto do riacho do navio, o bando estava sentado ao redor da fogueira quando Corisco perguntou: "Capitão, posso fazer uma pergunta?" "Pode", Lampião respondeu, mastigando charque. "Por que a gente fez aquilo em Pedra Branca?" Corisco perguntou. "Quer dizer, eu sei que foi por causa da Dona Zefinha, mas não era nosso problema. A gente podia ter ignorado." Lampião ficou em silêncio por um tempo, olhando para o fogo dançando. Quando finalmente falou, a voz saiu baixa, mas firme. "Quando eu era moleque", ele começou, "tinha um vizinho nosso chamado Seu Antônio. Homem bom, trabalhador, honesto. Ele tinha uma terrinha pequenininha que tinha sido do pai dele, do avô dele. Mas tinha um coronel que queria aquela terra. Os homens do bando se aproximaram interessados. Lampião raramente falava do passado. O coronel ofereceu de comprar a terra. Seu Antônio disse que não. Aí, o coronel mandou uns capangas queimarem a casa. Seu Antônio reconstruiu. O coronel mandou matarem o gado. Seu Antônio aguentou firme, até que um dia, Lampião fez uma pausa, a voz ficando mais dura. O coronel cansou de esperar. Mandou os capangas pegarem a filha de seu Antônio, uma menina de 12 anos. E, bem, vocês sabem o que fizeram. O silêncio que caiu sobre o acampamento era pesado como chumbo. Meu pai tentou ajudar, Lampião continuou. Juntou uns homens, foi reclamar com o delegado, com o juiz, com o padre, mas ninguém fez nada, porque o coronel tinha dinheiro, tinha poder, tinha proteção. E seu Antônio era só um pobre coitado sem voz, sem vez, sem nada. O que aconteceu com ele? Maria Bonita perguntou baixinho. Se enforcou num pé de cajueiro, Lampião respondeu, cuspindo no fogo. Deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais viver num mundo onde monstro como aquele coronel podia fazer o que quisesse sem pagar por isso.
Ele se levantou e caminhou até a beira do acampamento, olhando para a escuridão da caatinga. Naquele dia, ainda menino, eu jurei para mim mesmo, se um dia eu tivesse poder, se um dia eu tivesse força, eu ia fazer o que a lei não faz. Ia proteger os que não podem se proteger. Ia colocar medo nos opressores da mesma forma que eles colocam medo nos oprimidos. Ele se virou para encarar o bando e tinha fogo nos olhos dele. É por isso que a gente fez o que fez em Pedra Branca. E é por isso que sempre que puder, sempre que tiver como, a gente vai continuar fazendo. Porque se a gente não faz, quem vai fazer? Ninguém respondeu. Não precisava. Todos ali entendiam. Cada um tinha sua própria história de injustiça, sua própria razão para ter virado cangaceiro. E agora, de repente, parecia que não eram só bandidos fugindo da lei. Eram algo mais, algo maior. Eram a justiça que o sertão merecia, mas nunca recebia. Nas semanas seguintes, o bando aceitou mais 2 casos. Um em Cariri, onde um fazendeiro estava envenenando o açude para forçar os pequenos proprietários vizinhos a venderem as terras por nada. Lampião resolveu aquilo da mesma forma que tinha resolvido Pedra Branca. Rápido, violento, definitivo. Outro caso foi em Ingazeira, onde um comerciante estava usando balança viciada para roubar no peso da colheita dos agricultores. Lampião não matou ele, mas destruiu o armazém inteiro e obrigou o homem a devolver tudo que tinha roubado nos últimos 5 anos. Cada ação dessas trazia mais atenção, mais soldados nas volantes, mais recompensa pela cabeça deles, mais perigo, mas também trazia algo mais: esperança. Em cada vilarejo, em cada fazenda, em cada canto esquecido do sertão, o povo começou a sussurrar que tinha alguém do lado deles, que não estavam completamente desprotegidos, que se a injustiça ficasse grande demais, Lampião podia aparecer. Não era verdade, claro. Lampião não podia estar em todo lugar, não podia resolver todo o problema. Mas a possibilidade, a simples possibilidade de que ele pudesse aparecer, já era o suficiente para fazer alguns coronéis pensarem 2 vezes. E assim, sem querer, sem planejar, Lampião tinha se tornado algo mais que um bandido. Tinha se tornado lenda, tinha se tornado esperança, tinha se tornado a justiça que caminha pelas trilhas do sertão, que aparece quando menos se espera, que pune os cruéis e protege os fracos. Anos depois, quando Lampião já tinha morrido em Angicos, quando Maria Bonita já tinha caído ao lado dele, quando o bando já tinha se espalhado ao vento, as pessoas ainda contavam a história da fazenda Pedra Branca. Contavam para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Contavam em noites de lua cheia, ao redor das fogueiras, com aquela reverência que se reserva para as histórias sagradas. Contavam sobre a velhinha que perdeu 10 dentes por comer um pedaço de frango. Contavam sobre o coronel cruel que achava que podia fazer qualquer coisa. Contavam sobre o cangaceiro que cavalgou 3 dias para fazer justiça. E contavam sobre os 10 dentes que foram arrancados em pagamento, dente por dente, justiça por justiça. A história mudava um pouco a cada vez que era contada. Ganhava novos detalhes, perdia outros, se transformava e evoluía como todas as lendas fazem. Mas o coração da história permanecia o mesmo: que existe justiça no sertão, que os fracos não estão sozinhos, que o mal pode prosperar por um tempo, mas eventualmente, paga o preço. E em Pedra Branca, numa casinha simples de taipa, numa prateleira ao lado da janela, um pote de vidro ainda guardava 10 dentes amarelados pelo tempo. Dona Zefinha tinha morrido anos antes, em paz, rodeada de gente que amava ela. Mas o pote continuava ali, passado de geração em geração, como relíquia sagrada, como lembrança de que a justiça é possível. As crianças de Pedra Branca cresciam ouvindo a história. Aprendiam sobre dignidade, sobre resistência, sobre nunca aceitar opressão caladas. E quando cresciam, contavam para os próprios filhos. O ciclo continuava, a memória permanecia. E o eco daquele tiro que Lampião deu, naquela manhã de setembro, ainda ressoava pelo sertão.
reverberando através dos anos, através das gerações, através do tempo. Porque tem coisas que não morrem, meu povo. Tem histórias que são maiores que as pessoas que viveram elas. Tem atos de justiça que transcendem o momento e se tornam eternos. E a história dos 10 dentes da justiça era uma dessas histórias. Uma história de dor e vingança, de crueldade e retribuição, de injustiça e acerto de contas. Uma história que o sertão nunca vai esquecer, porque o sertão tem memória longa, meu povo, muito longa. E quando a justiça finalmente chega, mesmo que demore, mesmo que custe sangue, ela chega com o peso de todos os anos de espera. Chega com a força de todos os oprimidos que nunca tiveram voz. Chega com a fúria de todos os que sofreram calados. E quando chega, é definitiva, é final, é eterna. Como aqueles 10 dentes num pote de vidro, guardados numa prateleira, numa casa de taipa, em pedra branca, no sertão que nunca esquece. Oxente, meu povo! E aí, gostaram da história? Se vocês acham que Lampião fez a justiça certa, deixa aquele curtir arretado e se inscreve no canal que o sertão ainda tem muita história para contar, muito causo de arrepiar e muita lenda que precisa ser lembrada. O sertão agradece e Lampião também.